Teatro Popular do Nordeste foi uma experiência vivida nos anos 60 em Pernambuco, uma experiência revolucionária no teatro, tanto como linguagem de teatro, mas também como possibilidade de exercer o sonho da democracia, né? De o teatro, que é uma arte democrática, poder agregar pessoas diferentes e chegar a pessoas diferentes, independentemente de orientação ideológica, de classe social, de orientação sexual. Então, um teatro que pudesse comunicar com o ser humano. Esse teatro foi sonhado e vivido por várias pessoas, mas liderado por um grande homem, um grande pernambucano, que foi Hermilo Borba Filho, tendo ao lado seu amigo fraterno, Ariano Suassuna. Eles fizeram alguns dos experimentos teatrais mais ousados da cena brasileira do século XX, tentando aproximar o teatro de vanguarda, né? Um teatro que dialogava com grandes nomes da cena mundial, como Federico Garcia Lorca, da Espanha, Eugênio O'Neill, dos Estados Unidos, T.S. Eliot, da Inglaterra, e muitos outros autores, de alguma forma, colocavam essas vertentes poéticas em contato, em diálogo com o Bumba Meu Boi, com o Mamulengo, com o Cavalo Marinho, e eles viam que havia muita coisa em comum. Quando a gente olha o teatro no século XX no Brasil, não foram muitas as pessoas que sonharam com um teatro conectado com a raiz da cultura brasileira. Hermilo foi um dos principais vetores desse movimento. E isso, em grande medida, a gente tem que reconhecer que foi uma influência do regionalismo de Gilberto Freire, todo o movimento de 26 que aconteceu aqui no Recife, né? De se orgulhar das raízes da cultura que nós tínhamos, em vez de jogar tudo fora, terra arrasada, vamos ser novamente colonizados. O sonho de Hermilo era fazer essa conexão entre o erudito e o popular, entre as pessoas que tiveram acesso à cultura formal e as pessoas que não tiveram acesso à cultura formal. Ele sonhava com isso. Então, por exemplo, Hermilo levava os artistas, os atores, para as brincadeiras de Bumba Meu Boi, virava à noite assistindo o Capitão Antônio Pereira, do Boi Misterioso, da Mostardinha, e os atores tinham que imitar, né? Olha como ele usa a máscara, eles brincam do personagem. No Bumba Meu Boi, no Cavalo Marinho, eles estão com a máscara, eles tiram, tomam uma lapada de cana, brinca com a plateia, bota a máscara e volta. Hermilo queria esse frescor. Hermilo, se ele vivesse hoje no Recife, ele iria ter todo o interesse pelo passinho, pelo brega funk, por essas manifestações da periferia. Ele estaria muito conectado com isso. E ele viria isso com muita alegria, com muito entusiasmo. Tudo isso acontece com muito requinte e sofisticação, tanto na trilha sonora, como na cenografia, como nos figurinos. Então, Hermilo sempre se juntou com pessoas muito competentes. Então, você tinha cenário, às vezes, de Brenan, trilha sonora de Zoca Madureira, Capiba, você tinha Janice Japiaçu fazendo figurinos. Era muita gente competente trabalhando com Hermilo. Para entender o TPN, a gente tem que voltar ali à década de 40 e pensar o TEP, o Teatro do Estudante de Pernambuco, e tudo que eles conquistaram. Na década de 40, a principal luta era por levar o teatro ao povo, às pessoas que não tinham acesso ao teatro. O Santa Isabel, que era a casa do Teatro de Amadores de Pernambuco, outro grupo de enorme importância para a história do teatro brasileiro, era uma casa frequentada pela elite, né? Havia vários impedimentos para uma pessoa de classe menos favorecida entrar no Santa Isabel. Você só podia entrar lá de paletó e gravata. Então, era um ambiente muito elitista. E aquilo incomodava Hermilo, que era um homem que veio da zona da mata sul de Pernambuco, acostumado com os brincantes, de ver as manifestações do povo. E ele começa a sonhar com um teatro que pudesse, ao mesmo tempo, ser de vanguarda, arrojado, moderno, como o TAP fazia na época, e que também pudesse dialogar com uma camada mais ampla da sociedade. De fato, em alguns momentos, conseguiram levar o teatro para as praças, para os sanatórios, para presídio, né? Para os bairros distantes, mas com total desamparo financeiro. Então, o TEP é uma experiência que leva Hermilo à bancarrota, de tal forma que, em 1952, ele tem que parar com o TEP. Ele já era pai de família, tinha um monte de obrigação,
e ele vai viver profissionalmente, vai buscar uma vida profissional em teatro em São Paulo. Quando Hermílio volta ao Recife, em 1959, o ideal permanecia, de uma arte teatral moderna, mas em conexão com as raízes culturais do povo nordestino. O curso de teatro é fundado em 1958 e Hermílio é contratado como professor de História do Teatro. E nesse curso ele vai reencontrar as pessoas do TEP. Eles percebem que era possível refundar aquele ideal e eles criam o Teatro Popular do Nordeste, cuja sigla, TPN, é uma brincadeira com o Teatro Nacional Popular de Jean Vilar, na França. O Teatro Popular do Nordeste sente a necessidade, em 1961, de escrever um manifesto. Ariano escreve um manifesto. Hermílio edita, corrige algumas coisas, sugere algumas coisas, e os dois assinam. Vão construir um raciocínio que eles dizem: nós negamos simultaneamente a arte alistada e a arte alienada, e sonhamos com uma arte comprometida. Ele está dizendo que eles não endossam uma arte que faz política em detrimento da poética, então uma arte que serve como panfleto ou como instrumento de manipulação ideológica, e também eles abominam uma arte que esquece o contexto histórico em que está inserida, uma arte que almeja o impossível, né? Da arte etérea, a arte pela arte, a arte descolada da realidade. E eles sonham com uma arte comprometida. Para eles, e a forma como eu interpreto isso, é uma arte que, por ser arte, é capaz de expandir o olhar das pessoas. Para a gente pensar nessa possibilidade de convivência democrática, a gente tem que pensar muito na figura de Hermílio, capaz de dialogar com todo tipo de gente. Eu digo isso porque era um conjunto que agregava pessoas das mais diversas orientações ideológicas. Na estreia do TPN, você tem pessoas que trabalhavam no TAP, capitaneado por Valdemar de Oliveira e alinhado às forças mais conservadoras, de elite. Então você vai encontrar, por exemplo, Geninha da Rosa Borges, nossa grande atriz, está com Hermílio no TPN. Reinaldo de Oliveira, filho de Valdemar de Oliveira, vai contribuir, vai trabalhar no TPN também. E, ao mesmo tempo, no mesmo elenco, você vai encontrar pessoas filiadas ao Partido Comunista, como Irã Pereira, e gente de outras colorações de esquerda. Então, isso depois do golpe de 64 vai se acentuar, porque aí o TPN fica sendo praticamente na cidade o único respiro democrático, onde os artistas podiam trabalhar. E naquele momento de extrema crise, quando no dia 1º de abril de 1964, tanques de guerra entraram no sítio da Trindade, queimaram os cenários do MCP, destruíram os arquivos do Teatro de Cultura Popular, que era liderado por Luiz Mendonça. Hermílio percebe a gravidade da coisa e as pessoas, alguns foram presos do MCP, outros fugiram, e os que conseguiram escapar vieram trabalhar no TPN. Era um período em que ser democrático, buscar democracia, já era ser subversivo, já era um ato de subversão, como acontece sempre em qualquer regime totalitário, né? Não consegue lidar com o ideal da diversidade de posicionamentos, né? Então, era isso que foi nesse clima que o TPN foi gestado e foi nesse clima que ele viveu, né, a vida que foi agônica, né? O TPN nunca teve tempo bom, nunca foi fácil fazer o Teatro Popular do Nordeste. Sempre foi uma aventura de risco. O Teatro Popular do Nordeste não podia existir sem Leda Alves. Leda foi um sustentáculo assim, emocional, pragmático. Ela trabalhava feito uma louca. Ela percebia que Hermílio precisava desse apoio, né, para que ele pudesse desenvolver todo o pensamento dele, as experiências dele. E é nesse momento, por exemplo, que você vai ver a melhor literatura de Hermílio aparecer. Porque, além de tudo que ele fazia no teatro, ele era um dos maiores escritores do Brasil, né? Sem dúvida, um dos maiores escritores da segunda metade do século XX no Brasil. E você olha a produção intelectual dele, os livros mais brilhantes, tudo é já sob guarida e o amparo dessa mulher incrível que é Leda Alves. Ela segurava muita barra para que ele pudesse produzir, né? Tanto no teatro quanto na literatura. Então, é uma relação muito bonita. É um personagem fantástico da cultura brasileira, Leda Alves, uma grande atriz, uma das maiores que Pernambuco já teve. Um personagem realmente admirável, uma luta
ela era o braço forte do TPN na resistência contra os militares. À medida que a censura e a perseguição foi aumentando, o público foi se tornando mais escasso. Os apoios, os patrocínios foram desaparecendo, inclusive da universidade, né, depois de 64. Foi um ato heróico permanecer até 1970. Eles mantêm a sede até 1970, mal conseguiam pagar o aluguel daquele casarão, e isso teve um impacto na saúde de Hermilo terrível, né? Ele por essa época, ele já não tinha mais muitas forças, ele era cardíaco, de fato não tinha mais como continuar aquela aventura. Alguns anos depois, em 75, anos de chumbo ainda, né? Muito difícil, eles tentam voltar e chegam a montar um novo espetáculo, chegam a fazer algumas apresentações, mas a Hermilo já está muito doente. Aí já é o final da vida dele, ele vai morrer em 76. Isso tudo aconteceu num período muito adverso, né? Um período em que o nosso país teve muita dificuldade de lidar com o sonho da democracia. A democracia é sempre um ideal a ser perseguido e muito difícil de ser realizado em sua concretude. Mas ninguém deve abrir mão desse sonho. E Hermilo, Ariano, Leda Alves, todas as pessoas que fizeram o TPN lutaram com muita força para viver, por meio do teatro, esse sonho democrático. Isso torna toda essa experiência vivida ainda mais incrível, porque foi, sobretudo, uma experiência de resistência e de luta pela liberdade, de sonhar. Eu entrei no concurso de universidade e fui estudar teatro. Então, me apaixonei vivamente pela profissão e pelo professor. Aí ele era um iluminado de um fascínio muito grande, como professor, como falador, como animador, como colega de trabalho. Fascinante. Até que um dia, ele, Ariano, Zé de Moraes Pinho, Gastão de Holanda, Luiz de Magalhães, esse timão resolveu fundar o Teatro Popular do Nordeste, que era filho do Teatro de Estudante de Pernambuco. Então eles convidaram uma pessoa do formação de ator, que fui eu, e uma pessoa da dramaturgia, que foi Aldomar Conrado. Quando eu estreiei no Teatro de Arena, eu estreiei com Marido Mago, Mulher Chata, de Augusto Boal. E era um divertimento, era uma comédia leve só para fazer rir. Para grande decepção minha, porque eu pensava em estrear. Primeiro eu queria estrear no TPN. Não estreiei no Teatro de Arena. E depois uma comédia, um divertimento, como se chama. Mas com ela, eu tirei todos os prêmios. Aí depois disso ele me disse: você é uma atriz e você tem o duende que qualquer ator gostaria de ter. Siga seu caminho. Aí me benzeu. Realmente eu sou uma atriz. É isso que eu queria ser. É isso que eu fui. E o que eu fui me satisfez. Não que eu não fizesse de novo. Mas eu digo assim, me encheu as medidas. E aí é outro aspecto fundamental. Hermilo bebia nos espetáculos populares nordestinos. O que é isso? O que é isso trocado em miúdos? O ator popular do Bumba Meu Boi, do Mamulengo, até das danças de maracatus, de samba, eles costumam misturar a dança com a fala, ou com o canto. Eles param e fazem horrores com o corpo, com as pernas, e depois voltam para o texto. Então, a gente tinha aula com eles, passavam um mês convivendo com a gente, brincando, como eles chamavam. Eles diziam, hoje tem brincadeira, porque teatro é um jogo. A gente ocupava horas com o capitão Antônio Pereira, do Boi, que era o grande amigo dele. Ele tinha um dia por semana que ele dedicava ao capitão Antônio Pereira. Passavam o dia, ele almoçava lá em casa, o dia no gabinete de Hermilo, conversando, contando as histórias de Bumba Meu Boi, dizendo os versos. Hermilo nunca levou gravador, nem levou papel para copiar, não.
Que entrava pelos ouvidos, chegava no cérebro, no coração, ficava. Um dia ele, Então a gente convivia com esses poetas, que a partir de qualquer coisa lá vinha um verso maravilhoso. Então a gente vivia numa gargalhada só. Foi muito alegre a nossa vida, mas muito sofrida. Muito, muito, muito. Por exemplo, o que é resistência? A escolha do repertório. Nada é por acaso, não. Hermilo, que era um conhecedor profundo de tudo, e olhado pelos militares com olhos de ódio, ele tinha uma luta política definida. Ele afirmava no seu manifesto, a gente afirmava nas falas de improviso que a gente dava, a gente afirmava quando a gente denunciava o que estava acontecendo no Recife, em termos de tortura, de morte, de desaparecimento e morte de atores nossos. Zé Acioli, João Batista, Irã Pereira. Irã Pereira foi do TPN. Vocês não têm noção do que seja uma ditadura. Então a gente vivia isso, sabe, com as pessoas mais queridas da gente. E mesmo assim a gente lutava. E quando morreu o Padre Henrique, que foi assassinado barbaramente, a gente se entregou à luta, anunciando como foi o corpo dele, mostrando fotos. No intervalo, e Hermilo fazia na peça a adaptação para a deixa na boca de alguém, dar margem a gente entrar com o assunto. Era tudo muito bem feito. Quando eu deixei, foi por uma opção maior, foi a saúde dele. Eu não podia mais dividir o tempo para o teatro e ele ficar só em casa. Eu também tinha sede de aproveitar ele, de conviver com ele. Eu sabia que meu tempo ia diminuindo muito. E eu não ia ter mais chance de conviver, porque ele era agradabilíssimo de se conviver com ele. Aí, quando a gente viu, a doença de Hermilo pifou. Aí, pifou para valer coração. Aí fomos lutar no hospital. Em casa e no hospital, em casa e no hospital. Mas valeu tudo, 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 tudo. Valeu. Agora, não é a quantidade de meses, nem de ano que a gente vive, não. É a qualidade. É a intensidade. É a verdade que alimenta a gente. É a unidade da luta. E isso a gente morre e não termina dentro de nós. Fé, política, e quando eu e Hermilo nos amamos. Aí fechou, deu volta na chave, 4 voltas, 5, indissolúvel, e eu vivi.